Se eu te dissesse que existe uma razão biológica, quase secreta, que explica por que nunca veremos um cão do tamanho de um tigre adulto, você acreditaria? E mais, que essa mesma razão revela por que lobos, leões e tigres seguiram caminhos tão diferentes na evolução, mesmo sendo todos grandes predadores carnívoros? Se você já viu um dog alemão enorme e pensou assim, imagina um cachorro do tamanho de um leão. Então fica aqui, porque a resposta é muito mais profunda do que simplesmente dizer que não existe porque seria perigoso. Vamos começar pela comparação que ninguém costuma fazer direito. Em média, quanto pesa um grande felino e quanto pesa o maior dos cães. Um tigre siberiano pode chegar facilmente a mais de 250 quilos. Leões, por volta de 180 a 220 quilos, às vezes, mais. Agora, um dos maiores cães domésticos, como o mastim inglês ou o dog alemão, costuma ficar entre 70 e 90 quilos, alguns ultrapassam 100, mas é raro. A diferença é brutal. E aí vem a primeira pergunta que abre um grande mistério. Se a gente consegue selecionar cães para terem focinhos esmagados, pernas curtinhas e corpos supermusculosos, por que não conseguimos criar um cão do tamanho de um leão? Para responder isso, a gente precisa voltar no tempo, muito antes de existir cachorro, muito antes de existir gato doméstico, lá na origem dos lobos e dos grandes felinos. E é aqui que a história começa a ficar realmente interessante. Primeiro ponto que quase ninguém comenta: lobos e grandes felinos ocupam nichos ecológicos parecidos, mas não iguais. Lobos são, por essência, caçadores de resistência e cooperação. Grandes felinos são caçadores de explosão e precisão. Parece um detalhe, mas isso muda tudo no design do corpo desses animais. O corpo de um leão ou tigre é feito para dar poucos ataques intensos, com um poder de impacto gigantesco, derrubar a presa e matar rápido. O corpo do lobo é feito para seguir a presa, pressioná-la, cansá-la, testar fraquezas e só então atacar em grupo. Agora pensa comigo, qual desses estilos de caça faz mais sentido para um animal ter 250 quilos de pura massa muscular? Você já viu leões correndo por horas atrás de uma zebra? Não. Mas você já viu ou já ouviu falar de lobos percorrendo quilômetros e quilômetros atrás de um alce? Se você ainda está comigo, aqui vem a parte que começa a explicar por que não compensa. Biologicamente, ter um cão do tamanho de um tigre, existe uma lei na biologia chamada lei de escala, ou alometria. Em resumo, à medida que um animal aumenta de tamanho, o peso cresce muito mais rápido do que a força da estrutura que sustenta esse peso. Você dobrar o tamanho linear de um animal, o volume e a massa aumentam cerca de 8 vezes, mas a força dos ossos não aumenta na mesma proporção. Isso significa que, quanto maior um animal, mais complicado é para ele se mover rápido, dissipar calor e manter o corpo funcionando sem quebrar tudo. Agora, imagina isso num animal que caça pela resistência, como os ancestrais dos cães. Um lobo gigantesco do tamanho de um leão teria que carregar muito peso por longas distâncias, em ambientes variados, sem morrer de calor, sem quebrar articulações e ainda com energia sobrando para caçar. Faz sentido? Provavelmente não. E é por isso que, na natureza, praticamente não vemos canídeos tão grandes quanto os maiores felinos. Mas aí, alguém pode perguntar, e o lobo gigante pré-histórico, o lobo terrível, o famoso canis Dirus, ele não era gigantesco? Esse é o tipo de pergunta que vale ouro, porque nos obriga a olhar para o passado para entender os limites reais do corpo de um canídeo. E sim, ele era maior que os lobos atuais, mas, mesmo assim, não chegava perto do tamanho de um tigre siberiano. E isso não é coincidência. Se você ainda está comigo, agora vem o ponto que conecta a evolução física e até o papel dos humanos nessa história. Outro detalhe crucial é o formato do corpo. Grandes felinos, como leões e tigres, têm corpos compactos, musculatura extremamente densa, tórax robusto, patas grossas e garras retráteis. Eles são como lutadores de força bruta. Os canídeos, por outro lado, são mais esguios, com membros relativamente mais longos e finos, peito mais estreito e corpo preparado para a corrida prolongada. Eles são mais parecidos com corredores de maratona do que com lutadores de MMA. Agora, pensa no custo energético de manter um corpo gigantesco. Grandes felinos vivem em ambientes onde uma grande presa pode sustentar o grupo por vários dias. Um búfalo, uma zebra, um cervo grande. Eles concentram muita energia em um único animal. O modelo do felino é gastar muita energia em um ataque curto e bruto, e depois descansar e comer por bastante tempo. O modelo do lobo é outro.
gastar energia constante em buscas, perseguições e coordenação em grupo. Se você aumenta demais o tamanho de um carnívoro que vive à base de resistência, o saldo pode ficar negativo e queima mais energia do que consegue recuperar. Então, mesmo na natureza, a evolução parece ter definido uma espécie de teto prático para o tamanho dos canídeos. Eles até podem ser grandes, mas não gigantes como os maiores felinos. Só que ainda tem outra camada que pouca gente considera: o impacto da domesticação. Muita gente pensa assim: se os humanos conseguem selecionar cães para terem formatos tão extremos, por que não selecionamos simplesmente um cão gigante até chegar ao tamanho de um leão? A primeira resposta é simples: por que não precisamos? Cães foram domesticados principalmente para funções como caça em grupo, pastoreio, guarda, companhia. Em todas essas funções, um animal ridiculamente grande é mais problema do que solução. Um cão enorme fica mais caro de alimentar, mais difícil de controlar, vive menos e provavelmente teria muitos problemas de saúde. Mas a segunda resposta é ainda mais interessante. Mesmo quando tentamos fazer cães muito grandes, o próprio corpo deles começa a mostrar os limites estruturais. Raças gigantes, como o Dog alemão, Mastim napolitano, são campeãs de problemas articulares, cardíacos e de vida curta. Isso é um indicativo claro de que estamos forçando o projeto biológico do cachorro além da zona ideal. Ou seja, a natureza e a biologia já estão avisando que passar muito disso seria uma péssima ideia. Se você ainda está aqui, agora vem uma das partes mais importantes dessa explicação: a diferença entre canídeos e felinos em termos de estratégia de sobrevivência e o papel que isso tem nos seus tamanhos máximos. Felinos grandes na natureza quase sempre dependem de presas grandes. Tigres caçam grandes cervos, búfalos, javalis enormes. Leões caçam zebras, guinos, antílopes robustos. Esse estilo de vida favorece indivíduos mais fortes, mais pesados e conseguem dominar presas maiores. Com o tempo, isso seleciona corpos grandes, musculosos, com grande força de impacto. Lobos, chacais, coiotes e outros canídeos, mesmo quando caçam presas grandes, o fazem em grupo, com cooperação. Isso significa que não é tão necessário que um indivíduo sozinho seja gigantesco. O grupo é a arma. Em alguns contextos, ser muito grande, inclusive, é uma desvantagem, porque exige mais alimento e pode atrapalhar movimentos coordenados em terrenos difíceis. Além disso, felinos têm uma arma que canídeos não têm: garras retráteis muito afiadas. Essa combinação de garras poderosas com músculos fortes cria um tipo de corpo que funciona muito bem em tamanhos grandes, porque o animal pode se agarrar na presa, subir em árvores, usar o peso a seu favor em emboscadas. Canídeos não sobem em árvores do mesmo jeito, não agarram com as patas do mesmo jeito e dependem mais dos dentes e da corrida. O corpo deles não é feito para ser um bloco de músculos pesados, é feito para ser uma máquina de perseguição, não um martelo gigante. Agora, pensa no que aconteceria se a gente insistisse em criar um cachorro tão grande quanto um tigre. Ele teria uma chance real de viver bem? Ossos precisariam ser incrivelmente grossos para aguentar o peso. As articulações sofreriam um estresse absurdo. O coração teria que ser enorme para bombear sangue para esse corpo todo. A temperatura corporal seria difícil de controlar, especialmente em climas quentes. E mesmo se a genética permitisse isso, a vida desse animal provavelmente seria curta e cheia de problemas. Isso não é só teoria. Já vemos um pouco disso nas raças gigantes que existem hoje. Se você ainda está comigo. Agora vamos para uma parte que mistura imaginação com ciência. Seria possível, em teoria, criar um cão tão grande quanto um leão, usando engenharia genética e tecnologia avançada? Essa pergunta é ótima porque revela outra camada da resposta. Imagina que você pega a genética de um cão e empurra ao máximo para o gigantismo, talvez até misturando os genes de crescimento de outras espécies. Você poderia, talvez, criar um animal incrivelmente grande. Mas a pergunta não é só se dá para criar. A pergunta real é: esse animal seria viável? Conseguiria andar sem dor intensa? Seria capaz de correr? Viveria mais que alguns poucos anos? A biologia trabalha com compromissos. Para cada ganho há um custo. Quando você aumenta demais um corpo que não foi projetado, ao longo de milhões de anos, para aquele tamanho, você começa a pagar um preço alto em eficiência, saúde e sobrevivência. É por isso que, na natureza, vemos elefantes gigantescos. Mas eles não saem correndo atrás das presas. São herbívoros que se deslocam devagar. Já os grandes predadores terrestres têm limites de tamanho muito mais rígidos. E dentro desse grupo, os canídeos
acabaram ficando num patamar menor que os felinos, por causa do estilo de caça e do papel ecológico. Outro ponto que vale citar: a distribuição de massa e o centro de gravidade. Felinos têm corpo mais baixo, patas mais grossas, musculatura mais centralizada. Isso dá estabilidade em saltos, emboscadas e lutas corpo a corpo. Cães grandes, ao contrário, costumam ser mais altos, com pernas mais longas em proporção. Se você escala isso demais, o risco de lesão aumenta muito. Já reparou como alguns cães gigantes têm dificuldade até para levantar depois de adultos? Agora imagina isso em um animal do tamanho de um tigre. Se você ainda está aqui, é porque quer realmente entender o quadro completo. Então, vamos amarrar os principais fatores que impedem, na prática, a existência de cães gigantes como os grandes felinos. Primeiro, o estilo de caça. Lobos e ancestrais dos cães foram moldados para corridas de longa distância, cooperação e resistência. Isso naturalmente favorece corpos menos pesados, mais econômicos em energia. Segundo, a biomecânica. A lei de escala limita o quanto você pode aumentar o tamanho de um animal sem que ossos, articulações e órgãos entrem em colapso funcional. Canídeos já mostram sinais de limite nas raças gigantes que existem hoje. Terceiro, o nicho ecológico. Grandes felinos se especializaram em presas grandes e ataques de impacto, o que favorece corpos mais maciços e pesados. Canídeos se apoiam muito mais no grupo do que na força de um indivíduo isolado. Quarto, a domesticação. Humanos nunca tiveram forte interesse funcional em criar cães do tamanho de leões. Isso teria sido caro, perigoso e pouco prático. O que fizemos foi empurrar o tamanho dos cães até um ponto em que já aparecem muitos problemas de saúde. Passar disso seria irresponsável, mesmo para padrões humanos. Quinto, a viabilidade fisiológica. Mesmo com tecnologia avançada, um cão do tamanho de um tigre seria com altíssima probabilidade um animal com muita dor, muitos problemas de locomoção e uma vida curta. Ou seja, seria uma aberração biológica e não um sucesso evolutivo. Agora, talvez você esteja pensando em uma última questão. E se, em algum planeta distante ou em um futuro alternativo, existissem canídeos gigantes tão grandes quanto tigres, perfeitamente adaptados? Isso seria impossível? Não, não seria impossível em termos absolutos, mas exigiria uma história evolutiva completamente diferente, com canídeos ocupando o papel ecológico dos grandes felinos, desenvolvendo corpos mais compactos, ossos mais grossos, talvez até garras mais fortes, e um estilo de caça muito mais baseado em impacto do que em resistência. Em outras palavras, eles deixariam de ser o que hoje chamamos de cães, no sentido biológico, e se tornariam algo completamente novo. Se você ainda está comigo, agora vem o clímax da explicação. A verdadeira pergunta não é só por que não existem cães grandes como os grandes felinos. A pergunta mais profunda é: por que a evolução escolheu caminhos tão diferentes para dois grupos de predadores tão parecidos? E a resposta está no casamento entre oportunidade ecológica, acaso e limites físicos. Lá atrás, quando as linhagens de felinos e canídeos se separaram, cada uma encontrou oportunidades diferentes no ambiente. Os ancestrais dos felinos aproveitaram nichos onde a emboscada, a força bruta e a luta corpo a corpo eram extremamente vantajosas. Isso empurrou esses animais para corpos musculosos, compactos, capazes de crescer sem perder tanta funcionalidade. Já os ancestrais dos canídeos encontraram nichos onde a corrida prolongada, a perseguição em grupo e a versatilidade de dieta eram mais importantes. Isso favoreceu corpos mais leves, adaptáveis a diferentes tipos de terreno e clima. Com o tempo, essas diferenças ficaram tão profundas que, mesmo que você queira, não dá para simplesmente copiar e colar o modelo de um tigre num cachorro. Assim, quando alguém pergunta por que não existem cães tão grandes quanto os grandes felinos, a resposta final é: porque tudo no design do cão, desde a história evolutiva até a biomecânica, foi construído para outra forma de viver, outra forma de caçar, outra forma de sobreviver. O cão é, essencialmente, um maratonista social. O leão e o tigre são atletas de explosão e impacto. Maratonistas gigantes, na natureza, não costumam durar muito. E isso nos leva a uma conclusão curiosa. Os cachorros já são, em certo sentido, tão grandes quanto é saudável para o tipo de corpo e de função que eles têm. As versões gigantes que criamos estão, muitas vezes, além do limite que a natureza consideraria ideal. Se existisse um cachorro realmente do tamanho de um tigre,
Provavelmente, ele seria um fracasso em tudo o que faz um cão ser cão. Correr, brincar, caçar em grupo, conviver com humanos, viver por muitos anos. Então, sim, a imagem de um super cachorro gigante pode ser fascinante na imaginação, em filmes ou histórias de fantasia. Mas, no mundo real, a biologia puxa o freio de mão. E, de certa forma, ainda bem, porque o cão que a gente conhece hoje é o resultado de um equilíbrio muito fino entre forma, função e convivência com o ser humano. Se você ficou até aqui, diz nos comentários, você preferiria viver em um mundo com cães do tamanho de tigres, mesmo que isso significasse animais mais frágeis e com vidas mais curtas? Ou acha que o tamanho atual dos cães é exatamente o que faz deles os companheiros perfeitos para a nossa espécie? Aproveita também para deixar o like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que ama biologia, evolução e, claro, cachorros. Isso ajuda muito para que mais gente descubra que até a pergunta mais simples, como por que não tem cachorro gigante como o leão, pode esconder uma história incrível sobre como a vida funciona no nosso planeta.